mestrado acadêmico, né, no PEC, né, e sou coordenador, né, desse grupo de pesquisa que está aqui na tela, né, o Laboratório de Economia Aplicada e Desenvolvimento Regional, que desde já eu convido a todos, né, para visitar o nosso site, né, www.liderufis.com.br, né, que trata aí de várias temáticas, né, com um plano de fundo de economia aplicada, tá? Então, passando aqui para a apresentação, deixa eu só me dizem como é que eu passo aqui. Vê se é na setinha do teclado, para cima e para baixo, ou para o lado para o outro. Nem na setinha está indo, nem no mouse. Talvez tenha travado, Luiz. Eu acho que travou, Jefferson, dele, porque estava passando, a gente testou antes. Foi, né? Aqui passa. Ó, aqui passa. Deixa eu ampliar. Passou. Foi, passou. Passou. Pronto, agora vai. Tá. Então, gente, aqui está a estrutura do que eu preparei para vocês, tá? Então, minha fala vai se basear em 4 sessões, né? Então, dando contextualização, né, do problema a partir de uma interface na área de economia. Vou citar aqui 2 estudos, tá? Eu vou me demorar mais, digamos assim, né, nesse terceiro ponto aí, né, que é onde é um estudo que a gente está em andamento eu acredito que até o final dessa semana deve sair um texto para discussão, tá? Que é o impacto econômico da Covid no estado da Bahia, tá? E, por fim, né, vou fazer algumas conclusões, né, e mostrar alguns passos aí que a gente está planejando e fazer nos próximos dias. Então, do ponto de vista da contextualização, né, algumas semanas atrás, né, a mídia, ainda hoje, né, principalmente no alto escalão do governo, né, tem uma grande discussão de um tal dilema, né, entre proteger vidas, né, salvar vidas ou salvar a economia, né. Então, deixar claro aqui que o foco da palestra que eu vou conduzir aqui, né, então não existe, a gente assume que não existe esse dilema, né, como vários economistas já defenderam, né, não existe esse dilema de salvar uma coisa em detrimento da outra, tá? Então, esse pseudo-dilema, a gente pode ser considerado ofuscado, né, tanto pelo debate econômico de alto nível, né, principalmente aí conduzido pelas universidades públicas, tá? Sobre a intensidade, né, de como as economias vão sofrer com esses impactos, tá? E, principalmente, a implementação de políticas para tentar contornar este impacto, tá? Então, deixar claro que não existe esse dilema, né? Então, a gente vai estar aqui tratando de possíveis intensidades, né? Formas de como estimar isso, né? E, principalmente, algumas políticas para combater esse cenário perverso, tá? Então, uma coisa que já é consensual, né? É um fato, praticamente, é que todos os países do mundo irão sofrer, né, em maior ou menor magnitude, né, queda do nível de atividade econômica, né? E aí, a intensidade dessa queda vai ser tão maior, né, de acordo com esse economista Ioreiro, da Universidade de Brasília, né, quanto for maior o período de distanciamento social para restringir a transmissão do vírus, tá? E quanto menor for as medidas de estímulo fiscal e monetário adotada para atenuar o choque de demanda. Então, na medida que você tiver, né, maior período de quarentena e menor medidas de estímulo fiscal e monetário, maior será o impacto, tá, nas economias. E aí, quando eu falo nas economias, né, entendam-se basicamente em termos de escala de governo, né, a crise ela está sendo administrada principalmente em escala federal, né, principalmente as medidas compensatórias, mas você também tem algumas tomadas de decisão a nível estadual ou a nível municipal, tá? Então, maior será o impacto nessas diferentes escalas espaciais, tá? Ou administrativas. Uma coisa que eu escutei, né, tem aparecido muito na mídia, né, e eu acho que se aplicaria aqui para esse caso do Covid-19, de grandes pandemias, situações de guerra, etc., é que você tem que separar bem o que é política de Estado e o que é política de governo, né? Então, por exemplo, esse tipo de crise, né, uma pandemia, né, uma crise de saúde pública, ela deveria ser tratada, né, como uma política de Estado.
e não uma política de governo. Ou seja, independente do partido político que está no poder, né, você deveria ter todo um aparato legal, né, já definido, pré-definido, para você ter maior eficiência, né, e rapidez na implementação do conjunto de políticas, tá? Então, talvez isso fique, né, para futuras discussões, né, para eventuais futuras crises, você já ter isso bem planejado, tá? Do ponto de vista global, né, economistas já dizem que a recessão econômica mundial que vai
realmente vai ser o mais impactado, a gente tem um impacto bastante potencializado, tá? O risco de desabastecimento de gêneros de primeira necessidade, aí basicamente bens agrícolas, bens alimentícios, né, etc., né, por hora, né, isso está afastado, tá? Então, o grande desafio, na verdade, é garantir que o volume, né, um volume suficientemente grande de demanda pelos bens agrícolas e industriais durante durante o distanciamento social, né? Então, isso pode ser feito, né? Então, é uma tentativa aí da maior parte dos países. O Brasil começou de forma, né, atrasada, mas tem feito, né, que são as políticas compensatórias por parte do governo para garantir, né, que esses setores continuem operando, né, principalmente a produção de alimentos, né, e garantir que as pessoas tenham, né, acesso aí aos alimentos no período de quarentena, tá? Então, é interessante, né, que diversos economistas, até aqueles mais liberais, que usualmente são opostos a esse tipo de medida, né, eles estão defendendo a emissão monetária, né, para combater a crise e garantir renda para os desempregados ou aqueles trabalhadores que estão em isolamento. E, além de, né, eu estou sendo bem resumido aqui, né, mas você tem uma série de medidas, né, por exemplo, para pequenas empresas, né, facilitar o acesso ao crédito, né, o governo pagar a folha, né, de pequenas empresas por alguns meses, né, e depois o governo parcelar, né, esse empréstimo, digamos assim, para as empresas. Enfim, tem uma série de políticas, tá? Mas, grosso modo, eu estou falando aqui de injetar dinheiro na economia, né, via, por exemplo, os instrumentos de política monetária, né, restrição, né, redução da alíquota do compulsório, né, dos bancos, né, venda de compra de títulos públicos, né, impressão de dinheiro, enfim, essa série de coisas, tá? E, usualmente, esses economistas liberais, eles são contra essas medidas porque meio que você tem um consenso na economia que isso gera inflação, tá? Só que, dada a ociosidade dos fatores de produção, né, principalmente aí as pessoas, né, que é fator trabalho, né, essa medida teria impacto nulo sobre a inflação, né? Isso meio que está sendo um consenso aí discutido mundialmente entre os principais economistas. E aí uma crítica um pouco para o governo brasileiro é que, proporcionalmente em relação ao PIB, né, o Brasil ele tem emitido menos do que outros países, tá? Em relação ao combate à crise, tá? Então, caso essa medida não aconteça, né, ou seja, essas políticas compensatórias, a emissão monetária, né, dada a redução da demanda por alimentos e bens manufaturados, esses setores também poderão sofrer e isso potencializar o impacto. Então, qual é a ideia? Se você tem pessoas que passam a estar em quarentena, então, por exemplo, os trabalhadores informais, né, que passaram a ficar em casa, né, e muitas vezes sem salário, tá? Ou então com redução de salário para o caso dos trabalhadores formais. Se você não garante via governo uma renda mínima para essas pessoas, você vai ter choque de demanda, né? Então, as pessoas vão parar de comprar menos alimentos, vão parar de comprar menos bens industriais. E isso pode potencializar o impacto, né? Uma vez que você não estaria mais afetando diretamente serviços, mas também setores agropecuários e industriais, tá? E aí eu levantei uma questão, né, que também está sendo muito discutida na mídia, né? Principalmente aí hoje parou um pouco mais, né, mas principalmente pelo Rodrigo Maia, lá presidente da Câmara, né, que é a redução do salário do servidor público, né? Então, esse tipo de medida, nesse contexto, ele mais pioraria a crise do que ajudaria, né? Porque isso o argumento é o seguinte, né, o argumento político, na verdade, que se coloca é o quê? Já que o setor privado está perdendo renda, né, vamos, né, fazer um sacrifício, né, pelo país de reduzir salário do servidor. Só que, na verdade, se você está reduzindo renda do setor privado, você já está reduzindo potencialmente a demanda, você ainda vai potencializar ainda mais reduzindo o salário do servidor, tá? Então, isso, na verdade, não existe uma racionalidade econômica nessa medida, tá? E aí, para corroborar isso, tem um estudo aí da UFMG que estima que a redução de 25% do salário de servidores públicos federais, que era o que estava sendo colocado, né, poderia reduzir o PIB brasileiro em 1,4%. Isso, na verdade, é só o efeito isolado da redução do salário, tá? Sem considerar nada da pandemia.
Então, rapidamente aqui, estudos para o Brasil, eu quis fazer um parênteses, né? E aí eu deixei em vermelho, então entendam isso como um parênteses, uma observação, que é no momento em que as universidades públicas estavam sendo constantemente atacadas, né? Elas se colocam fundamentais no combate à crise, né? E aí você tem produção de EPI, álcool em gel, respiradores, tratamentos alternativos, né? Isso no âmbito, na própria UFES, né? A gente está vendo isso, tá? E, nesse contexto, né, dado esse momento muito ruim, digamos assim, né, da crise de saúde, né, mas a gente tem um lado positivo que é diversos estudos, né, têm sido produzidos, né, principalmente conduzidos aí pelas universidades públicas, tá, em diferentes áreas de conhecimento, né, e aqui eu destaquei 2 na área econômica, né, são estudos, um do Paraná e outro da UFMG, né. O primeiro ele fala, né, com bases nos dados lá do Imperial College de Londres, né. Esses autores, eles construíram 2 cenários econômicos, né? Um baseado, né, assumindo a existência de um choque de oferta de trabalho devido às taxas de mortalidade causadas pelo Covid-19, e outras são as medidas governamentais. Então, o resultado do primeiro cenário é 1,87% de queda no PIB, né? E o do cenário 2, queda de 1,21%. Então, perceba, de forma geral, que esse cenário está muito otimista em relação à projeção lá do Banco Mundial de 5% de queda, tá? Mas o que é interessante desse resultado aqui é que ele mostra que as medidas governamentais de estímulo fiscal, ela atenuaria o impacto, né? Então, ele passaria a ser menor, né? Então, sem a existência de medidas compensatórias, com a existência de medidas compensatórias, tá? Outro estudo do professor Haddad e da USP, né? Eles estimam aí queda de 86 bilhões do PIB de São Paulo somente no primeiro mês de isolamento. Tá, o que é uma perda bem grande, né, para somente 30 dias de paralisação, mas a gente está falando aí da maior economia do país, né? Entrando agora, né, na parte que eu falei que ia me demorar mais, que são os impactos econômicos da pandemia Covid-19 no estado da Bahia. Eu tenho um trabalho em conjunto aí com o professor da UFBA, colega meu, professor Gervásio, né, e o pesquisador Rodrigo Cerqueira, da Superintendência de Estudos e Informações Estatísticas, né, a SEI lá, né, que é do governo do estado da Bahia, tá? Então, aqui, na verdade, é um trabalho, né? Então, esse trabalho, quem tiver curiosidade, né, eu posso, acho que até o início da próxima semana vai estar disponível, vai estar publicado lá no ResearchGate, um texto para discussão, tá? Que tem toda a metodologia, né? Uma coisa muito mais robusta, tá? Do ponto de vista teórico, tratamento estatístico, enfim, que eu não vou me ater aqui na apresentação, tá? Então, quais são os objetivos desse estudo? Então, primeiro, os objetivos econômicos ou científicos, né? Então, contribuir com a qualificação do debate econômico e de tomada de decisões sobre os impactos econômicos, né, da pandemia Covid-19 na Bahia, compreender a dinâmica de adaptação da economia local no período durante e pós-pandemia, tá? E gerar resultados que possam ser validados cientificamente, né, através do uso de metodologias que são reconhecidas no âmbito internacional, resultados que possam ser submetidos ao debate público e resultados que possam ser publicados, né, em periódicos especializados no sentido de validar, né, cientificamente o método, tá? Então, os objetivos técnicos, né, desenvolver uma modelagem de avaliação de impactos econômicos setoriais do Covid-19 na Bahia, sobre diferentes variáveis econômicas, tá, que pode ser produção, emprego, renda, arrecadação estadual, enfim, entre outras. Gerar cenários em bases consistentes com o sistema de mensuração das contas regionais e nacionais do IBGE, para fins de validação econômica. Então, isso aqui, para quem não é da área de economia, é o órgão estatístico responsável pela divulgação dos PIBs, né, brasileiro, estadual, regional, tá? E testar cenários aderentes à realidade econômica local do estado da Bahia, tá? Então, esses são os objetivos. Quais foram nossos desafios para a construção desses cenários, né? Então, primeiro, né, o fenômeno econômico que está acontecendo, ele gera, na verdade, o fenômeno, né, da saúde que está provocando um fenômeno na economia, né? Então, se existe uma relação de causa e efeito, né? Então, a pandemia está gerando esse efeito sobre a economia, né? Ele causa, né, uma mudança brusca na economia, tanto pelo lado da oferta, né, quanto pelo lado da demanda, e isso de forma simultânea, tá?
É um problema do lado real da economia, então, diferentemente da crise lá de 2008, né, a última grande crise, né, financeira internacional, aquilo lá era uma crise financeira, né? Obviamente, você teve impacto depois pelo lado real, mas a origem, né, foi no lado financeiro. Aqui não, aqui é um problema real da economia, né, e com um período de maior intensidade dos efeitos em um período específico que pode ou não alterar as decisões de longo prazo. Então, a gente está assumindo que seja um período curto, né, a 40, sei lá, pode durar 3, 4, 6 meses, né, ainda é incerto, mas, né, a princípio, espera-se que não altere decisão de longo prazo, tá? O funcionamento da economia pode estar desconectado da curva epidemiológica exponencial, então aquela curva, né, que faz um U de cabeça para baixo, né, não necessariamente a economia ela vai ter o mesmo comportamento, né, pode estar completamente descolado daquela curva, tá? Pode-se considerar, né, o maior experimento socioeconômico do mundo moderno, em que as relações sociais, econômicas, psicológicas estão sendo colocadas à prova, né? Então a gente está aqui, né, em plena quarentena, mas está tendo, né, realizando uma palestra por videoconferência, então tudo isso, né, é muito novo e, de certa forma, você muda, né, as relações sociais, tá? Importante compreender a capacidade de adaptação e resiliência da economia de setores, né? Então, a gente vai perceber, né, que tem alguns setores, né, que vão ter uma capacidade de resiliência maior do que outros, tá? Alguns setores que vão sofrer mais do que outros, né, com essa crise, tá? Isso eu vou mostrar bem daqui a pouco. Não existe lockdown completo, né? Então, por exemplo, você tem setores operando em diferentes capacidades de operação. Você pode ter setor que está operando a 30%, a 40%, a 50%, né, o seu nível de produção. Você pode ter setores que estão operando a 100%, como, por exemplo, o setor de saúde, tá? Até, né, a gente poderia usar em dizer que ele pode estar operando até acima da sua capacidade, né? 120%, uma vez, por exemplo, você está construindo os hospitais de campanha, etc. Então, você está aumentando a oferta, né, a produção do setor. E você pode também, será que as atividades informais estão operando a 0%? Né? Então, você tem uma série, né? Então, não existe lockdown completo. Em alguma magnitude, você vai ter a operação entre as atividades econômicas, tá? O grande desafio é você acertar, né, esse nível de operação, tá? Então, as políticas compensatórias por parte do governo, elas dificultam, na verdade, a modelagem, né? Então, na verdade, a construção do cenário se torna mais difícil, né? Obviamente, na medida que a gente quer deixar nosso cenário cada vez mais próximo da realidade, isso do ponto de vista estatístico, matemático, etc., se torna mais complexo, tá? O grau de formalização ou informalização, né, do mercado de trabalho afetará bruscamente os resultados na medida que pode-se assumir, né, que o trabalhador informal vai ficar sem sua renda de trabalho, tá? Então, basicamente, ele vai ficar recebendo aí os R$600 do governo, né, mas, né, eles seriam os mais afetados diretamente, tá? A maior ou menor dependência econômica do setor público também afetará os resultados. Então, isso é muito interessante, porque as economias nordestinas e da região norte, elas são mais dependentes do setor público, tá? Então, municípios mais pobres são mais dependentes, por exemplo, Bolsa Família, os repasses federais, repasses estaduais, né, etc. Então, é de se esperar que essas regiões elas tenham um impacto relativamente menor. Então, vamos pegar São Paulo, né, as economias mais desenvolvidas, que por ter mais autonomia, né, através dos seus setores industriais, da sua agricultura, dos seus serviços, etc., serviços privados, elas são menos dependentes, né? E aí, consequentemente, por esses setores serem mais afetados, você teria um impacto relativamente maior, tá? A gente está falando aí, né, de uma economia de guerra, né? Então a gente já ouviu esse termo também na mídia, tá? Só que aqui a gente tem uma grande particularidade, né? Uma economia de guerra sem destruição de capital físico, né? O contrário, né? O que é capital físico? Prédios que são bombardeados na guerra, máquinas que são destruídas, né? Etc. Então isso não está acontecendo no caso do Covid-19, tá? E você tem uma coisa também chamada processo de reconversão industrial, né? Que é o quê? É uma determinada indústria, por exemplo, que produz carro, e essa indústria, ela readapta sua linha de produção para produzir respiradores, tá? Então, tudo isso são desafios para a gente, né, na hora de construir os cenários, tá?
qual foi nossa estratégia do ponto de vista, né, para construir os cenários, né? Então, a partir de uma metodologia de equilíbrio geral, né, o que é equilíbrio geral na economia? É quando você tem equilíbrio, né, entre oferta e demanda. Então, o que está sendo ofertado está sendo demandado, tá? Incorporar os conceitos de equilíbrio de maneira a promover choques na economia, tanto pelo lado da oferta quanto da demanda, para gerar um novo equilíbrio, tá? Só que agora o que é interessante é que a economia ela vai passar a operar de forma desacelerada, que é justamente em percentual do lockdown que está ocorrendo, tá? Então, o grande desafio é você tem fluxos econômicos ocorrendo antes da crise, né, que estavam, vamos supor, normais, e agora, devido ao lockdown, esses fluxos eles passam a ser reduzidos, né? Então, a gente vai estimar a magnitude dessa redução e ver qual é o impacto total na economia, tá? Então, implementar esses conceitos na estrutura de modelagem do sistema de equações de um produto, né? Isso aqui, obviamente, eu não vou me deter aqui, então, mas quem quiser curiosidade pode perguntar, ou então a gente, né, podem dar uma olhada também na nota que vai sair até o final de semana, tá? Então, solucionar o modelo utilizando uma base de dados consistente no sistema de contas regionais, né? Então, aquilo que eu falei para a gente ter a validade estatística do órgão oficial do governo. Então, a nossa estratégia, né, nossa metodologia, ela partiu de um texto de discussão lançado por pesquisadores da USP, agora há um mês atrás, tá? Então, a gente parte dessa metodologia e a gente faz algumas contribuições a ela, né? Então, a gente vai distribuir a produção pelo lado da oferta, a gente cria fatores de resiliência para os setores de produção, né? Então, alimentos, serviços industriais de utilidade pública, né? Então, água, esgoto, lixo, etc., a eletricidade. E setor público, a gente vai considerar setores essenciais, né? Então, esses setores eles vão estar operando normalmente no nosso modelo, né? Junto com o setor de saúde, e além disso, a gente vai ter uma resiliência para garantir que aqueles setores que ofertam produtos para o setor de saúde, eles não tenham aquela oferta reduzida. Uma vez que saúde é considerada essencial, então ela precisa receber insumos, né, de outros setores para continuar operando normalmente na economia, tá? Então, aqui bagunçou, né, por eu ter passado aqui, mas enfim, eu juro que no meu estava bem bonitinho, mas aqui é só para vocês terem ideia do modelo. Então, aqui você tem uma identidade, né, uma situação de equilíbrio. O lado de cá está representando a demanda da economia, o lado de cá está representando a oferta da economia, e você percebe que esse X ele é igual tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta, né? Então, a gente está chamando isso de extração hipotética parcial, tá? Então, a gente está assumindo isolamento social, certo? Que é a implementação de cenários de redução da oferta da mão de obra. Então, a gente vai ter um cenário que a gente vai construir, que é retirar os trabalhadores informais da economia e ver o que é que acontece em termos de impacto econômico, tá? Isso pelo lado da oferta, né? Pelo lado da demanda, você também vai ter restrições dos principais agentes, né? Famílias, que são as que consomem, né? Gasto do governo, investimento, exportação, né? E aí isso aqui vai estar ponderado pelas políticas compensatórias. Dado esse choque que você está fazendo tanto na oferta quanto na demanda, você vai ter um novo equilíbrio, tá? E aí você também vai considerar nesse equilíbrio as resiliências setoriais que a gente está considerando, e dado isso você vai ter uma nova produção que vai ser, obviamente, menor do que a produção antes do coronavírus, né? Então, tudo isso é para a gente comparar essa produção nova necessária para a economia estar operando de forma reduzida com a produção anterior. A diferença dessas duas produções vai ser um impacto, né, na economia, tá? Então, a gente está chamando aqui modelo Econovid, tá? 19, então a gente gastou toda a nossa criatividade para chamar isso dessa forma, tá? Então, na verdade, a base de dados principal utilizada é uma matriz de insumo-produto lá da Bahia, do ano de 2012. A gente tem 41 setores econômicos, tá? Aqui é o ano do que os dados, né, representam, certo? A gente vai atualizar esses valores com base de projeção, né, dos índices de preço e volume do IBGE até 2019, que é até onde a gente tem dado oficial. A gente está assumindo a existência desses 4 consumidores finais no modelo, né, famílias, governo, investidores, exportadores.
E a gente vai definir classes de trabalhador e por faixa etária, né? Então, a gente tem, por setor de atividade, a gente vai ter 41 setores. Em cada setor, a gente vai ter quantos empregados tem de 10 a 14 anos, 15 a 17, 18 a 24, até acima de 65 anos, tá? E a gente consegue também, a partir da comparação dos dados da RAIS, que é do Ministério do Trabalho e Emprego, que só considera trabalhador formal, e o do IBGE, que considera formal e informal, a gente consegue calcular, né, qual a taxa de informalidade por setor, tá? E aí os fatores de resiliência que eu já comentei. De vez em quando ele está saindo, só um minuto. Tá, vamos lá. Então, o cenário 1, né, então a gente fez 2 cenários aí para a economia baiana, tá? O cenário 1, a gente está supondo a retirada de todos os trabalhadores informais da economia, né? E ver o que é que acontece com a economia baiana, tá? Então, obviamente, esse cenário ele é fundamentado, né? Uma vez que o isolamento social ele afeta de forma mais severa e imediata os trabalhadores informais, né? Os quais deixaram de receber os rendimentos dos seus trabalhos, tá? Então, alguns pressupostos aí pelo lado da oferta, o que eu falei, que você vai ter os setores essenciais, a gente vai assumir que eles estão continuando operando normalmente, tá? Eles não vão ter nada reduzido, pelo menos de forma direta, tá? E os setores da cadeia de serviços, né? Aqueles setores que ofertam insumos para os serviços, tá? Eles vão ter um ponderador aí, que a gente está chamando aí de resiliência setorial, tá? Pelo lado da demanda, né, então aqui foi pelo lado da oferta, pelo lado da demanda, a gente vai reduzir o consumo das famílias proporcionalmente à redução da renda de salário, né, o que é uma hipótese bem real, tá? Então, na medida que aquela pessoa reduz, vamos por 10% nesse salário, ela tende a reduzir em média, né, proporcionalmente, né, o consumo dela na economia, tá? O governo vai estar operando normalmente, né, os gastos do governo. A gente assume uma redução de 25% das exportações, com base no cenário da OCDE, tá? A manutenção dos investimentos, ou seja, a gente está assumindo que os investimentos também não se alteram, né, uma vez que na economia decisões de investimento não são alteradas no curto prazo, e a gente, para estimar o efeito isolado dos trabalhadores informais, a gente não está assumindo, no nosso cenário, nenhuma política compensatória do governo, tá? Então, o cenário 2, na verdade, é a retirada dos trabalhadores acima de 50 anos da idade. É o que o pessoal vem chamando, de certa forma, com isolamento vertical, né? Então, a gente quis simular isso, tá? Então, a motivação é o quê? Então, grande parte da letalidade da pandemia estaria associada aos danos provocados, né, pelo Covid nos pulmões da população acima de 50 anos. Então, é um grupo de maior risco, formado pela população com menor resposta ao sistema imunológico. E, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde do Brasil, 72% das mortes, né, esse dado dessa semana agora, tá, do Covid são de pessoas acima de 60 anos. Né? Então, vamos assumir que agora, né, as empresas, todo mundo resolve deixar os mais velhos em casa e vamos ver qual é o impacto disso na economia. Os demais pressupostos são os mesmos, tá? Vamos lá. Então, o impacto, né, em termos de PIB, de redução do PIB, está tudo desconfigurado aqui, não é minha culpa, tá? Então, a gente tem, para cada dia útil, na Bahia, a retirada dos trabalhadores informais gera um impacto de 392 milhões, tá? O que representa 0,11%. E a gente, extrapolando isso linearmente, né, a gente teria um impacto em 3 meses de 24 bilhões de reais, o que seria equivalente a quase 7% do PIB da economia baiana. Isso somente a retirada dos trabalhadores informais durante 3 meses, tá? Do ponto de vista dos impactos setoriais, tá? A gente tem a barra azul é o PIB setorial base, né? O observado, e o laranjinha é após o impacto do Covid, tá? Do setor 1 ao setor 9, são setores associados à agropecuária. Esses 2 setores aqui são setores da petroquímica, tá? E a maior parte dos impactos que vocês estão vendo isso aqui são nos setores de serviços, como já era esperado, tá? Então, um pouco desses impactos aí. Então, a exceção de refino de petróleo e produtos químicos, né?
A maior parte dos impactos são concentrados no segmento de serviços, aquela parte final do gráfico que eu mostrei para vocês, tá? Esses dois setores fazem parte do complexo petroquímico da Bahia, que possuem fortes encadeamentos setoriais na estrutura produtiva baiana, tá? E uma coisa interessante, isso é uma característica do modelo, e é bem real isso, que é o quê? Ainda que os setores essenciais continuem operando normalmente, os mesmos ainda seriam impactados, porque você tem diversas relações indiretas na economia ocorrendo simultaneamente, tá? Então, por exemplo, o setor de alimentos e bebidas, que é considerado na simulação um setor essencial, você tem uma perda de 26%, né, do valor adicionado desse setor comparado ao cenário base, tá? Aqui, esse gráfico ficou bem interessante, né? A gente, na verdade, está construindo cenários de recuperação, de recessão para o estado da Bahia, na verdade, né? Com base ainda no cenário 1, ou seja, retirada dos trabalhadores informais. Então, para a construção desse cenário, a gente está assumindo que o pico da pandemia vai ser em maio, então vocês podem ver, né? Então, maio atinge o ápice aqui, e depois as curvas começam a subir. Cada uma dessas curvas é um cenário, né? Que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Então, por exemplo, o que é que a gente vai fazendo? A gente vai, para cada uma dessas curvas, flexibilizando o cenário. Então, perceba, na curva 1, você tem que 90% dos trabalhadores informais voltem a trabalhar em junho e 100% a partir de julho. Obviamente, o impacto vai ser menor. Quando comparado ao último, por exemplo, retomada de 10% apenas dos trabalhadores informais em junho, né? Acumulados para 30% em julho, 50% em agosto, 70% em setembro, ou seja, você tornar isso mais suavizado ao longo do tempo, você teria um impacto bem maior, né, que seria aquela curva 4, né, bem mais retardada. Então, na medida que os trabalhadores informais voltam a trabalhar mais rápido, né, o impacto ele é suavizado, tá? Já correr aqui para já terminando, aqui é o impacto do cenário 2, tá? Então, a gente tem para a retirada de todos os trabalhadores acima de 50 anos, né? Isso, obviamente, você tem, cada setor vai ter mais ou menos, né? Pessoas nessa faixa etária, certo? A gente tem um impacto de 0,08% do PIB por dia útil e 4,8% do PIB, o impacto é extrapolado para 3 meses, tá? Do ponto de vista setorial, a gente percebe um comportamento bem similar, tá, ao do primeiro cenário, né? Mais uma vez, impacto sobre os serviços, de forma geral, né? Aqui a indústria ela é relativamente mais impactada, então isso quer dizer que você pode ter pessoas, né, com maior faixa etária dentro dos setores industriais, tá? Então, e essa retirada de acima de 50 anos é considerando tanto trabalhadores formais quanto informais, tá? E aqui, aquilo que eu já falei, né, ainda considerando essencial o setor de saúde, também perde, né, em relação ao cenário básico, 14,3% de queda, né, e outros setores que perderiam aí, setores mais associados à indústria, né, petróleo e gás, né, 30%, outros equipamentos de transporte, 30%, máquinas e equipamento, 28%, tá? Então, concluindo aí, né, então acho que eu vou acabar bem no tempo que me deram, coisa boa. Então, vamos lá. Então, pesquisas defendem que o isolamento social adotado bem no início da pandemia, bem como sua manutenção, possibilita uma melhor retomada econômica, né? O fim do isolamento social antecipado também tende a agravar os processos recessivos e demais danos para a economia, tá? Então, aqui a gente não questiona, tá, a sua necessidade para salvar ou proteger vidas, né? Até porque essa decisão ela tem que ser da sociedade e dos governos, tá? Então, a mensuração das consequências das ações é parte importante desse processo de tomar decisão. E aí é onde está a nossa contribuição aí para o debate, tá? Então, uma coisa bem importante aqui para eu deixar claro é que a gente não está estimando o impacto econômico que a saída do isolamento poderia ocorrer na economia. A gente está simplesmente simulando aquilo, tá? Quando diversas outras pesquisas já mostraram, né, que o impacto econômico, se você tem uma segunda onda de disseminação dos vírus e essas pessoas voltam a ficar doentes, mesma coisa, as empresas, então você gera outro impacto econômico, tá? Então isso tem que ser muito bem avaliado, certo?
Então, os próximos passos aqui, né, elas foram as principais conclusões, então, os próximos passos, né, então, todo mundo deve estar com dúvida, né, professor? Você é pesquisador da UFRGS e está fazendo trabalho para a Bahia, né? Na verdade, o estudo para Sergipe está em andamento, tá? Em breve deve ser divulgado também. E uma coisa interessante aqui para Sergipe, né, que na Bahia não tinha, é o quê? Não sei se vocês viram, né, o site da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado, ele está divulgando estudos, boletins, né, acho que de 15 em 15 dias, com base nas notas fiscais eletrônicas, tá? Então, a gente tem esse grupo de setores aqui, uma parte ligada a serviços, né, comércio, transporte, etc. E você tem, com base na emissão de nota, por exemplo, de março do ano passado e para março desse ano, quanto isso reduziu, né? Então, esse tipo de dado aqui, ele possibilita uma construção de um cenário para a economia sergipana bem mais fidedigno, tá? Do que aqueles cenários hipotéticos que a gente simulou, embora façam sentido, certo? Esses aqui possibilitariam uma maior fidelidade do que está acontecendo de fato na economia. E aí a gente vai considerá-los aí para esse estudo para Sergipe, tá? Então, claro que na medida que novos dados forem sendo divulgados pelos órgãos oficiais, a gente pode recalibrar esses cenários, né? Então, por exemplo, dados de emprego da RAIS, da CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, desde janeiro que não está tendo dado. Se você tivesse o dado agora para março e abril, que são os períodos de quarentena, você conseguiria comparar com os do ano passado e ver quanto reduziu por setor de atividade. E aí você conseguiria ter de forma, mais uma vez, fidedigna, né, a queda relativamente, né, de cada setor quando comparado ao ano, né, que não teve pandemia, tá bom? Então, basicamente, me coloco aí aberto para perguntas. Essa foi minha contribuição aí para a agenda de pesquisa aí de vocês. Obrigado. Oi, professor Luiz, está me ouvindo? Então, sim. Obrigado pela explanação. Já tirou muitas dúvidas minhas e, assim, o nosso chat está pipocando aqui de perguntas. Então, eu vou começar com uma discussão que o Rubem Alves fez. Eu vou tentar condensar o que ele fez, porque a gente acabou também conversando pelo chat. Quando você falou a questão da agenda do Congresso Nacional, de corte no salário do servidor público, primeiro o Rubem ele perguntou se esse corte seria também para deputados e senadores. E aí, avançando na discussão aqui no chat, ele perguntou o seguinte, deixa eu achar aqui direitinho. Então, continuaremos massacrados através do esvaziamento de cofres públicos. Agora vem a pergunta, criar soluções que mexam no bolso dos outros fica fácil. Não seria esta a proposta de Maia? Eu entendo que a discussão do Rubem entrou na questão política, mas acho que vale a pena a gente discutir. Você gostaria de comentar, de tentar gerar uma resposta para isso? Então, rapidinho, né? Até porque isso foi mais para ilustrar, né? A gente não considerou isso nos nossos cenários, tá? Mas só para uma opinião mesmo minha, né? Na época que isso estava sendo colocado pelo Rodrigo Maia, teoricamente, ele estava dizendo que os deputados também seriam afetados por essa medida, né? Junto com os senadores, etc. Só que o grande problema, né? Sempre nesse caso, é o judiciário, né? Porque sempre quando tem medidas como essa, quem paga o pato é o executivo, quase sempre, né? Então fica de fora o legislativo e o judiciário. Na proposta dele, seria colocado os três poderes, né? Seria executivo federal, né? Executivo, judiciário e legislativo, tá? Obviamente que ele não responde, né, ele não responde pelo executivo nem pelo judiciário, mas essa era a proposta dele, também colocar o dos deputados e do pessoal do judiciário no bolo aí, tá? Mas, mais uma vez, enfatizando, não existe racionalidade econômica nessa medida, tá? Porque você vai estar suprimindo ainda mais a demanda, né? Quando, na verdade, você tem que injetar dinheiro para fazer com que as pessoas, principalmente aquelas que estão sem renda, passem a continuar consumindo, né, nem que sejam os produtos essenciais, para não afetar os setores essenciais e gerar uma crise ainda pior, tá? Do ponto de vista da perda ou dos custos econômicos disso. Veja, Luiz, eu tive a percepção, logo quando essa medida foi anunciada, que estava sendo discutida, eu não sou especialista em economia, mas eu tive a percepção de que
que era algo mais político do que realmente econômico, porque eu não vi uma lógica técnica nisso aí, já que quem poderia sustentar a economia seria o servidor público de todos os níveis, todas as esferas, já que ele poderia continuar consumindo, certo? E eu acho que sua fala vai... E até, Jefferson, como era colocado o argumento? O argumento era tão ridículo, o argumento era o seguinte, já que o setor privado está tendo perda, então vamos fazer com que o servidor público também perda. Ou seja, sim, mas cadê um estudo técnico? Qual é o argumento técnico que, de fato, mostra que essa redução salarial do serviço público ia ajudar no combate à crise? Entendeu? Com certeza eu concordo com é meramente político. Entendi. E só para fechar esse tema, não existe um estudo técnico que comprove isso. O único estudo, né, que foi esse que eu falei, que eu conheço, que foi da UFMG, que ela estima o impacto, e aí respondendo a pergunta do Rubem também, eu não sei dizer se os dados do Ministério do Trabalho e Emprego consideram senadores, deputados, lá nos dados da RAIS, mas eu acho que sim, né? Simplesmente a gente pegou os dados do Ministério do Trabalho e Emprego de todos os servidores, eles, né? Eu não fiz parte. Eles pegaram os dados de todo o servidor público, né? A renda relativa desse servidor e retirou e reduziu 25%, que era a proposta do governo, e viu que essa redução geraria um impacto negativo na economia de 1,4% do PIB. Ok. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. A gente tem uma pergunta do José Ednilson Matos Santos, nosso aluno de mestrado. Ele primeiro parabeniza a palestra e a iniciativa do evento, e ele faz a seguinte pergunta: qual a avaliação que os economistas estão fazendo quanto aos impactos que a Covid-19 irá causar ou está causando para os MEIs e MPF? E se existe um estudo para a realidade desse cenário em Sergipe, eu acho que você já respondeu, né? Que tem sua grande totalidade no mercado formado de empresas pequenas. Veja, eu desconheço ainda, né, deve ter, mas eu particularmente não tive acesso a nenhum estudo para micro e pequenas empresas, mas já é falado, né, e é relativamente esperado, é meio que óbvio, né, que micro e pequenas empresas, elas não têm caixa, né, suficiente para se manter parada talvez nem um mês, né, quanto mais 2, 3 meses, né. Então, com certeza vão ser o segmento empresarial, digamos assim, mais afetados, né, grosso modo. Está sendo discutido algumas medidas, né, no âmbito do governo federal para, eu acho que eu falei rapidamente na apresentação, né, de o governo para micro e pequenas empresas assumir a folha de pagamento, ou seja, para tentar ao máximo não demitir o trabalhador, a ideia de férias coletivas, etc, etc. Só que tudo isso, né, funciona talvez, né, quanto menor for o espaço de tempo. Né? Que digamos, o isolamento social seja necessário por mais tempo, né, eu acredito que o governo já está sinalizando que não vai prorrogar, né, eu acho que além de 3 meses, as medidas compensatórias, principalmente os auxílios de R$600, então, com certeza, são o segmento empresarial mais afetado, porque, assim, as grandes empresas, né, sei lá, vamos pegar supermercado, né, então, aquele cara que vive na mercearia pequena, se ele não tiver tendo demanda, ele não tem como manter ali o único funcionário que ele tem pagando salário, tá? O G Barbosa da vida, o Bom Preço, etc., mesmo se eles não tivessem tendo demanda, eles têm caixa suficiente para ficar 1 ano, sei lá, 6 meses parados, né, porque são grandes empresas, né? Então, acho que vai mais ou menos nessa linha. O que eu falei de Sergipe que a gente está fazendo, a gente não está olhando a nível de empresa, a gente vai olhar a nível de setor. Então, por exemplo, a gente pode olhar o setor, sei lá, de comércio, mas a gente não vai destrinchar na nossa análise, dentro do comércio, o que é microempresa e macroempresa, né? Empresas maiores. Não, a gente só vai olhar qual é o grau de formalização e informalização dentro daquela empresa, qual a faixa etária dos trabalhadores ali, para fazer simulações similares, né, a que eu mostrei aqui para a Bahia. Joia. Deixa eu partir para a próxima pergunta. O Jairo Anderson, ele pergunta o seguinte: o setor da agropecuária ter tanto impacto assim deve ser em função da queda do poder aquisitivo da população? A carne deixaria de ser um item básico da mesa da população brasileira? Eu não entendi direito. Ele disse o quê?
que o impacto foi maior na agro, foi isso? Ele está questionando o impacto que a agropecuária sentiu e se a carne deixaria de ser um item básico da população. Não, veja, talvez ele não tenha compreendido, eu não consigo mais passar meus slides. Ah, tá. Vocês conseguem ver os slides aí pequenininho, né? Vocês conseguem ver na tela? Jefferson? Sim, conseguimos, Luiz. Tá vendo? Está vendo? Desculpa, Luiz. Isso. Então, veja, os produtos agropecuários, na verdade, são esses aqui, ó, do 1 ao 9. Então, na verdade, os impactos são menores, estão vendo? Agora, isso ocorre por causa de uma imposição que a gente fez na construção do cenário, né? A gente está supondo, né, e aí uma suposição bem coerente, que esses setores ligados à agropecuária, eles são setores essenciais. Então, quando a gente for implementar lá a simulação, a gente está forçando o modelo a fazer com que eles continuem operando normalmente, entendeu? Ah, professor, mas se eles estão operando normalmente, como é que eles têm impacto aqui? Por exemplo, o setor 3, estão vendo? A barrinha laranja é menor que a azul, né? O E12, a barrinha laranja é menor que a azul. Porque na economia existe o que a gente chama de relações indiretas entre os setores. Então, por exemplo, por mais que a agropecuária ela não esteja sendo demandada, né, diretamente, a perda, digamos assim, porque a gente está dizendo que ela vai continuar operando normalmente, né, mas a agropecuária ela demanda matéria-prima de setores que, de repente, estão tendo a produção reduzida no cenário. Então, por causa desse efeito indireto, a agropecuária também é afetada, entendeu? E aí eu não entendi direito a pergunta sobre a carne que ele fez. Eu acho que ele está perguntando se a carne vai ficar muito cara, que vai sair da mesa da classe média para a classe baixa. Na verdade, pelo menos pelo lado da demanda, né, a gente está assumindo aí cada vez mais, né, eu não olhei os últimos dados de inflação, mas assim, a inflação, a projeção de inflação é que ela seja cada vez mais baixa, né? Por quê? Porque a demanda ela está toda restrita, né? Você tem trabalhadores informais sem receber dinheiro, você tem trabalhadores formais que teve redução de salário, você tem muita gente ficando desempregada. Então, o que muitas vezes faz subir o preço é quando o mercado está aquecido, né? Então, que é chamada inflação de demanda. Então, se você está com a demanda bem reprimida, eu acho que a tendência aí nos próximos meses, é de ou manutenção ou queda dos preços, né? Obviamente, algum desses produtos, às vezes até a própria carne, ela pode estar relacionada aí com o mercado internacional, né? E aí, numa alavancada da subida do dólar, como a gente está vindo, né? Então, por exemplo, o trigo, né? Alguns produtos que têm mais o preço vinculado ao mercado internacional, eles podem ser mais afetados do ponto de vista da inflação, né? E recentemente a gente não terá problema com inflação. Recentemente a gente viu aquela subida da carne, né? Porque os produtores preferiram mandar para a China do que vender no Brasil, né? Mas aquilo foi um choque de oferta. Então a gente está falando na medida que você reduz a oferta internamente, aí o preço sobe, porque você tem menos, né, produção para atender a demanda. Ele está fazendo análise pela demanda, né? Então isso pode acontecer também, mas aí é muito difícil de prever, né, porque vai depender aí do comportamento dos produtores de carne, né? Mas eu acredito que não, né? Obviamente, eles estão bem atrativos por causa do dólar, né? O dólar está bem favorável para eles venderem para fora, né? Ok. O Rubem tem uma nova pergunta. Pela nova lei da Previdência, a pessoa somente se aposenta, entre parênteses, em termos de idade, com idade maior ou igual a 65 anos. Estas pessoas acima dos 50 são as mais experientes no mercado. Com o isolamento das pessoas acima de 60 anos, como fica o impacto no mercado produtivo, indústria, comércio, agricultura? Veja, uma boa pergunta. Na verdade, a motivação de a gente estar retirando, né, esses trabalhadores acima de 50 anos foi mais para estar mais atrelado à questão do coronavírus, né? Então, a gente sabe que hoje, né, as pesquisas, os dados estatísticos mostram, como eu falei na apresentação, que o grupo de risco, né, maior são aquelas pessoas mais velhas, né? Esse negócio que ele falou é bem interessante, porque é o seguinte, como você está tirando pessoas, como ele falou, mais experiência,
que tem um capital humano acumulado ao longo da vida, tá? Essa perda ela pode ser ainda maior por essas características desse indivíduo, né? Obviamente que a gente não, para a gente isolar isso, né, quanto é decorrente da capacidade acumulada, né, de experiência desse indivíduo. Eu teria que modelar mais coisas, eu teria que fazer um estudo mais aprofundado. Mas eu ouso dizer, né, que esse impacto ele é potencializado quando você retiraria esse grupo mais experiente, né, daqueles segmentos, tá? Obviamente, isso não está acontecendo, tá, gente? O que a gente fez, né, esse tipo de metodologia é bem interessante porque a gente pode fazer simulação, né? É meio que experimento em laboratório, né? Como a gente não pode experimentar, né, a gente que é das ciências sociais, a gente faz isso através dos modelinhos estatísticos, matemáticos, né? Ou seja, se a gente retirar, então, vamos assumir que o governo queira adotar um isolamento vertical, que ele tanto fala. Então, isso foi o que a gente quis mostrar. Da mesma forma, você continua tendo impactos bastante expressivos, e aí eu chamo a atenção com o cuidado da interpretação disso, ou seja, da apropriação da informação e como disseminá-la ela, porque, na verdade, alguém poderia falar aí, né? Ah, professor, mas o cenário 2, que é a retirada dos trabalhadores acima de 50 anos, gerou um impacto menor do que os trabalhadores informais. Mas perceba, isso, né, esses custos que a gente estimou, são impactos isolados dessas duas coisas. Só que essas duas coisas acontecendo, elas vão gerar diversas outras coisas. Entre elas, por exemplo, a gente sabe que se você tiver isolamento vertical, ou seja, as pessoas mais, né, com faixa etária, sei lá, abaixo de 50 anos, voltarem a trabalhar, mas se tiver uma disseminação muito grande do vírus, ou seja, se ainda não tiver a situação controlada do ponto de vista da pandemia, isso, diversos, né, especialistas já mostraram que isso vai gerar uma segunda onda, né, de infecções e, consequentemente, mais impacto econômico, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente, quando eu digo, né, governo, sociedade, né, na hora exata, né, de quando sair, de que forma sair. Eu sei que não é uma decisão trivial, porque é muito complicado, a gente está numa situação muito mais privilegiada do ponto de vista, né, a gente é pesquisador, então a gente fala o que quer, digamos assim, né, mas a gente não está tomando a decisão, né. Eu sei que os governos, os governadores devem estar sofrendo muita pressão, principalmente aí de empresários, mas, assim, é importante destacar também, por exemplo, uma coisa é você ter uma Alemanha, uns Estados Unidos, uma Nova Zelândia, né, arcando com a população, né, ou seja, mantendo essa população em casa. Eles são países que conseguem fazer isso, eles têm muito dinheiro, muito recurso para isso, ao contrário do Brasil. Então, isso é uma coisa, eu não estou defendendo que a gente tem que sair ou não, quero deixar bem claro, tá? Eu só estou levantando questões para a gente pensar junto. Então, governo brasileiro, né, o Brasil, né, ele não teria recursos, né, para manter por muito tempo, penso eu, né, a pessoa na quarentena. Então, por exemplo, talvez não, a Organização Mundial de Saúde, que é o maior órgão responsável, está dizendo que você tem que ficar em quarentena. Beleza, mas quem é que vai pagar a conta? Né? Então, o economista pensa logo nisso, né? E aí é uma questão delicada, né? Porque uma coisa é a gente que está recebendo salário, pessoas que estão recebendo benefício, mas tem muita gente, eu posso garantir isso, que não está recebendo por uma série de problemas, que não está conseguindo acesso, etc, etc. E são R$600, né, gente? Que, pelo amor de Deus, né? Mas, só para ficar a mensagem, tá? Professor Luiz, nessa linha ainda, eu vou condensar duas perguntas aqui, uma do William e uma da Lívia. É o seguinte, levando em consideração o aumento de desempregados, o aumento de desempregados, mesmo com a reestruturação da economia, teria sim um impacto econômico? Acho que ele está perguntando o seguinte, mesmo reestruturando a economia, teremos um impacto econômico? E aí a Lívia pergunta assim, complementando, teremos consequências desastrosas no futuro? Então, isso seria mais olhar para a minha bola de cristal aqui, né? Mas, enfim, eu vou opinar o que eu acho, mas, assim, são simplesmente opiniões sem base, né? Pelo menos o cenário que eu estou lendo, né? Então, veja, aquilo que eu falei na apresentação, né? O Brasil está vindo de uma retomada bem lenta, né? Você ainda não tinha muito bem definido uma política
de governo, né, uma política econômica muito bem definida. Isso é o que faz. Você tem um governo que ele está muito instável, né? Isso é muito ruim do ponto de vista das expectativas dos investidores. Então, por exemplo, não é à toa que o dólar está batendo, né, 5,60, 5,70, né? Porque isso mostra que os investidores eles não estão sentindo confiança no Brasil. O risco do país está aumentando, está cada vez mais dramático colocar dinheiro aqui, do ponto de vista de investidores internacionais. Isso está justificando a alta do dólar, tá? E simplesmente isso mostra, né, a instabilidade do governo, ou seja, na medida que você continuar com o governo estável, mudando de semana em semana ministro, então, essa mudança do ministro da Saúde, né, durante a pandemia, aí vem o ministro da Justiça, que era um dos principais nomes do governo, sai, etc., isso gera muita instabilidade, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, eu acredito que a saída da crise ela vai ser lenta, como já estava vindo, agora, na verdade, mais lenta ainda, né, por causa desse impacto do coronavírus, e ela vai ser difícil, né, porque o governo já anunciou que o cenário de ajuste fiscal vai continuar, né? Então, na verdade, vai ser uma recuperação lenta com ajuste fiscal, né? Então, acredito que os brasileiros ainda devem sofrer bastante, a taxa de desemprego ainda vai continuar muito alta. Por quê? Porque o empresário brasileiro, não só o estrangeiro, o empresário brasileiro continua ainda, né, com receio de investir, né? Então, se o empresário, né, então, se você não consegue aumentar a capacidade de investimento do país, ele não vai conseguir, né, rever, né, reduzir, digamos assim, a taxa de desemprego. Ou seja, na medida que os empresários, né, aumentam, né, a capacidade produtiva da economia, ampliando suas fábricas, construindo novas fábricas, etc., é aí que você tem maior contratação de pessoas, tá? Obviamente, se o governo também poderia fazer isso, né? Mas já foi dito que não vai fazer por causa do ajuste fiscal. Então, acredito, respondendo a pergunta de forma bem objetiva, vai ser bem lenta e gradual, e eu acredito que o desemprego ainda vai se manter alto por um bom tempo. Ok. O Jonathan faz a seguinte pergunta. Para os municípios altamente dependentes de transferência de recursos do governo federal e estadual, qual o cenário esperado e quais seriam as medidas sugeridas para mitigar os efeitos? Veja, isso é uma pergunta muito interessante, é uma coisa que eu já tratei em alguns estudos, que é o seguinte: primeiro, no Brasil, né, tem um estudo até de um colega meu do departamento, o professor Marcos Jorge, né, para os municípios de Sergipe, mas você também tem estudos para o Brasil, né, que você tem muito município no Brasil, né? E isso é um problema, por quê? Porque, às vezes, você tem um município que única e exclusivamente depende de transferência governamental, ou seja, ele não tem autonomia de produção, ele não tem uma indústria, ele não tem um comércio forte, etc. Ou seja, você tirar a prefeitura daquele município, o município acabou, né? Então, isso é uma coisa muito complicada, né? Então, primeiro, respondendo a pergunta dele. Então, primeiro, esses municípios, né, que são altamente dependentes, né, eles teriam que buscar algum tipo de autonomia, né, ou pelo menos minimizar essa dependência, seja atraindo indústria, diversificando o seu comércio, ou seja, ter algum tipo de diferencial competitivo aí no mercado para romper um pouco essa dependência em relação ao governo. E isso é muito ruim, aí, fazendo um contraponto com um estudo que eu fiz, eu até já apresentei em seminário na UFES, que é o seguinte: o ajuste fiscal que estava sendo conduzido pelo governo federal, ele é perverso para municípios mais pobres, que dependem mais do serviço público. E onde estão a maioria desses municípios? Norte e Nordeste. Então, na verdade, o ajuste fiscal, a gente tem um estudo que mostra que no longo prazo, lá quando termina, né, não no longo prazo, médio prazo, 2037, né, até quando vai a PEC dos gastos, a gente mostra que você teria aumento da desigualdade de renda entre municípios do Brasil, né, por causa do ajuste fiscal. Justamente porque aqueles municípios que mais dependem são os mais pobres. Se você está reduzindo os auxílios do governo, esses municípios sofreriam mais. Tá? Professor Luiz, eu vou me encaminhar já para os últimos minutos. A gente já está fazendo vou fazer mais 3 perguntas. Uma dessas 3 perguntas é minha. Veja só, o Jairo,
ele faz desculpa, o Sérgio Roberto, ele faz uma explanação sobre o cenário internacional e ele faz a seguinte pergunta: com menos navios saindo da China, há um acúmulo de contêineres no país asiático, o que gera uma escassez global dos equipamentos. Eu acho que ele quer saber se o acúmulo de contêineres pode fazer gerar uma escassez de dispositivos, equipamentos, enfim. Então, seria muito complicado, né? Eu não sei se... Aí teria que ver, pô, será que a China é a maior produtora de container do mundo? Deve ser, né? Não duvido nada. Mas, assim, eu não sei se geraria algum tipo de prejuízo, né? Porque container é um produto relativamente fácil, eu acho, de se produzir. Você não tem muito teor tecnológico embutido ali, né? Eu não sei se o Brasil, por exemplo, produz container, tá? Mas eu acho que o principal assim, a característica de competição da China é a escala de produção dela, né? Muito mais problemático para os outros países concorrer com ela do que se ela tiver ou não, né, ociosidade aí de contêineres. Porque, por exemplo, a China, né, muitas vezes ela já sofreu várias sanções da Organização Mundial do Comércio, da OMC, porque ela desvaloriza muito sua moeda em relação, né, ao dólar, né? Por que ela faz isso? Porque ela consegue produzir tanto, então ela tem tanta escala de produção, que mesmo ela vendendo a um preço mais baixo, ela ainda continua tendo lucro, né? E aí tendo preço competitivo. E aí vários países já fizeram denúncias, né, para a China, né, justamente para não desvalorizar tanto, para os demais países, né, também conseguirem concorrer minimamente à altura, né, da China. Mas, particularmente em relação aos containers, eu não acredito que isso seria assim, enfático, né, para gerar algum tipo de impacto, né? E teria que olhar os dados, né? Teria, por exemplo, ver quem são os maiores produtores de container no mundo, enfim, para eu poder dar uma resposta mais precisa. Ok. Eu vou pegar uma ideia do Jairo e, na verdade, ele vai de encontro a uma pergunta que eu queria fazer a você. O Jairo falando na questão de expandir a base monetária. A minha pergunta é o seguinte: quais são os efeitos positivos e negativos da emissão de moeda? Veja, eu primeiro não sou um especialista em economia monetária, tá? Mas vou falar pelo que eu já estudei e o que está sendo discutido atualmente. No contexto normal, então, historicamente, o Brasil, né, antes da Constituição de 88, muitas vezes, né, o Brasil emitia moeda para financiar o déficit público, né? E aí isso gerava cada vez mais inflação, até em situações que se gerou hiperinflação. Com a Constituição de 88, ficou proibido, né, a emissão de moeda para financiar déficit público, né? Então, na verdade, o déficit público ele pode ser financiado de duas formas: ou com moeda já em circulação, então política monetária, né, você expandir ou reduzir base monetária, ou ajuste fiscal, né? Então, você reduzir gasto do governo, sei lá, aumentando impostos ou reduzindo o gasto mesmo, né, do governo, né? Então, você pode fazer, você pode financiar o déficit dessa forma, né? Reduzindo o gasto ou aumentando a receita, né? Aumentando impostos, ou então política monetária com moeda já em circulação. O que está sendo falado hoje, né? Então, o que é que eu quis dizer com isso? Que, historicamente, a impressão de moeda, né, de forma desenfreada, ela geraria inflação, né? Isso, na verdade, foi observado, né, em vários países, em vários momentos, tá? Na atual situação, como eu falei na apresentação, vários economistas, inclusive aqueles mais ortodoxos, mais liberais, que pregam exatamente o contrário, eles estão defendendo a emissão massiva, né, a expansão massiva da base monetária, justamente por acreditarem, né, que, dada a retração da demanda, né, e dos fatores de produção, isso, nesse atual cenário, essa emissão de moeda não geraria inflação, entendeu? Então, na verdade, eu acredito que é necessário, né, eu li vários especialistas na área de economia monetária, e praticamente todo especialista em economia monetária estão defendendo a ampliação da emissão monetária para combater a crise do coronavírus, né? Ok. Esse assunto em específico me interessa muito. Eu vou concluir vou juntar duas perguntas que eu achei bem interessantes. Uma da Vanessa e a outra da Elizabeth, que é o seguinte:
as perguntas delas, elas migram para o mesmo caminho. Qual é o setor da economia que é realmente mais importante, que pode impulsionar a economia depois da pandemia? A Vanessa, ela pergunta se realmente estão falando de obras públicas para impulsionar a economia, realização de obras públicas. Então, você pode fazer um meio de campo aí e direcionar para a gente quais seriam os setores mais aquecidos depois da pandemia? Veja, do ponto de vista desse tipo de metodologia que a gente trabalha, e de uma forma geral, vários autores defendem que os setores, conhecidos até como motores de crescimento econômico, são setores industriais, né? Então, de uma forma geral, os setores industriais ele têm uma capacidade de alavancar a economia, de gerar efeitos multiplicadores muito maiores, tá? Então, na verdade, o Brasil está passando por um problema complicado, por quê? Deixa eu só, vou me deslocar aqui porque está chovendo, vou fechar aqui a janela. Por que o Brasil está passando por um problema complicado? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar ou lido algo a respeito de uma coisa chamada desindustrialização, né? Então, o Brasil, nos últimos anos, ele está passando por um processo de desindustrialização que simplesmente é o quê? É a perda de participação, né, na geração de valor adicionado, de emprego do setor industrial. Isso é um processo relativamente natural que as economias mais desenvolvidas, passaram, né? Então, historicamente, a gente sai da importância maior do setor agrícola, passando para a indústria, até chegar nos serviços, né, e principalmente serviços de alta intensidade tecnológica. Qual o problema do Brasil? Que aí se fala em uma desindustrialização precoce. Para você fazer essa transição da indústria para os serviços, você tem que ter atingido um determinado nível de renda per capita, né? Como esses países, Estados Unidos, países europeus, atingiram. O Brasil não atingiu. Então, por isso que é chamado uma desindustrialização precoce. Isso é muito problemático, porque a gente fica, né, com a taxa de crescimento econômico brasileira muito baixa. Então, quais foram as maiores taxas de crescimento econômico do Brasil? Anos 70, né? Milagre econômico, industrialização pesada. Né? Então, aí, crescimento acima de dois dígitos, né? Qual foi o problema disso? Foi financiado por capital estrangeiro, mas, enfim, isso é outro problema. Mas, assim, a economia defende, então, já respondendo a pergunta para vocês, né? Então, é importante e fundamental que ocorram investimentos maciços em setores industriais. Mas qual é o problema disso? Aí ela levantou esse plano aí que está sendo colocado, né? Quem vai financiar isso? O governo, infelizmente, está meio que estrangulado, né? E isso, na verdade, né, essa atual crise vai piorar ainda mais o cenário, né, de financiamento público, né? Então, se você conseguir, né, minimamente grana do governo e conseguir uma boa parcela de investimento privado, eu acho que talvez fosse, né, a melhor saída, né? Então, não é à toa que, historicamente, né, primeiro o PND, segundo o PND, plano de metas, os governos baseavam os grandes planos de desenvolvimento que o Brasil teve, baseado em investimentos maciços em setores de infraestrutura e energia, né? Justamente pela capacidade que esses setores têm de fazer esses recursos se multiplicarem na economia. São setores que a gente fala que geram mais emprego e renda na economia, né, do que, por exemplo, você investir no segmento de serviços. Não que seja importante, tá? Mas do ponto de vista como um todo, da cadeia produtiva, sem sombra de dúvida, setores industriais. Ok? Ok. Eu tinha essa percepção também, que seria a indústria. E é uma pena que o nosso estado não é industrializado, né? É uma coisa que a principal indústria está saindo ou foi retirada, né? Que é a Petrobras, né? Pois é. Fechou as portas. Isso é preocupante. É um cenário preocupante, isso aí. Professor Luiz, a gente vai encerrar. Eu, em nome do grupo que está organizando esse evento, do Departamento de Administração, dos mestrados de administração que a gente tem na universidade e dos nossos alunos, agradeço imensamente a sua fala. Para mim, pessoalmente, muito esclarecedor, foi muito perto do que eu preciso entender sobre o cenário econômico. E eu queria lembrar o pessoal, antes de dar a última palavra ao professor Luiz, que amanhã, às 16 horas, a gente vai ter nossa terceira palestra, intitulada Os Impactos na Legislação Trabalhista, e o palestrante vai ser o advogado Dr. Bruno Rondon. Então, se inscrevam, não percam.
Ok, professor Luiz, muito obrigado. Com as palavras finais para que a gente possa encerrar. Vamos fazer só uma propaganda, tá? Pode fazer, Luiz, fica à vontade. Obrigado. Então, primeiro, novamente, agradecer, né, a professora Thaís pelo convite, foi ótimo, né, estou aberto para novos convites, né, pessoa oferecida, né? Mas, enfim, eu acho muito bacana esse tipo de iniciativa, tá, vocês estão de parabéns, continuem assim. Obrigado ao público que assistiu e que ficou até o final, ou aqueles que não puderam ficar também, né? E, rapidamente, eu só quero fazer também um convite, eu sei, essa semana, né, todo mundo está tendo muito evento, né, online, né, mas me convidaram, o Instituto Federal do Maranhão, de um campus lá de Bacabal, me convidou, vai ter uma live, né, próxima quinta-feira, às 19 horas, né, então vocês podem procurar aí nas redes sociais, nas minhas redes sociais, vou pedir para a professora Thaís divulgar também, que vocês acham que fica mais fácil, né? Então, essa vai ser exatamente falar sobre o Covid-19. Lá vai ser mais um bate-papo, são 3 convidados, né? Uma pesquisadora da Universidade de Maryland, dos Estados Unidos, mas brasileira, né? Um pesquisador de Portugal, né? E eu, né? Com temas relacionados, né? Então, ela, se eu não me engano, é bióloga, ele, eu acho que é da estatística, eu, economia, então vai ser um bate-bola aí entre, né, Covid-19 a partir dessas 3 abordagens, tá? Então, estão todos convidados. Obrigado. Luiz, deixa só eu aproveitar para falar que eu tenho vários alunos que estão assistindo a palestra, o pessoal do mestrado em gestão pública, e eles estão até solicitando que você possa dar uma passada no nosso programa, dar uma aula para eles, bater um papo com eles, que todo mundo ficou bem empolgado com tudo que você falou. Então, eu já amplio um pouquinho mais esse convite, né, para você saber que é sempre bem-vindo no Profiap e que a gente está pronto para fazer qualquer tipo de parceria aí, tá? E aproveitar para falar para todo mundo que está aqui, pessoal, que nesse momento que está todo mundo passando, a gente está com essa opção mesmo, né, de plataformas online, e é o caminho que nós temos, por enquanto, para